Ambientes pouco ventilados, pessoas resfriadas, eventos em locais fechados. O inverno é a estação em que estamos mais expostos às doenças transmitidas pelo ar, especialmente nesta região onde vivemos, em que as temperaturas oscilam entre mais elevadas e medições abaixo de zero. Por isso é preciso tomar cuidado com as doenças do trato respiratório. Nós viemos hoje até o setor de controle de infecção hospitalar do Hospital Unimed conversar com a infectologista a doutora Alessandra Michelin. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Tudo bem, obrigada pelo convite. Doutora, quais são as doenças a que as pessoas ficam mais expostas durante o inverno? Quais são as formas de transmissão mais comuns? Bom, pelo que tu falaste sobre a baixa temperatura aqui na região, a diferença de temperatura faz com que o corpo modifique o seu calor, né? Exponha a um estresse. Esse estresse modifica a nossa imunidade. E além disso, a gente tem a baixa temperatura que seca o ambiente e também ela acaba sempre alterando a nossa mucosa. E a diferença de temperatura é que a gente se expõe durante o dia, porque, por exemplo, está frio fora de casa, aí entra no ambiente, liga um ar-condicionado ou fecha a janela, né? Liga o ar-condicionado, acaba ligando uma estufa que também resseca o ambiente e a mucosa. Esse ressecamento de mucosa, que é essa pelezinha que protege o nosso nariz e a nossa boca, acaba fazendo com que um bichinho de ambiente entre e se instale, né? E por todo o estresse que o corpo sofreu, acaba se propagando dentro do corpo, se multiplicando e fazendo a doença. Então, como entra pelo nariz, né, as principais doenças são respiratórias nessa época do ano. E quais são? São doenças... Pneumonia a gente lembra direto, né? Mas então a gente tem a sinusite, a sinusotraqueobronquite, né? As otites, as amidalites e aí vai para o pulmão. E aí a gente tem a pneumonia. Além disso, pode subir também para o sistema nervoso, entra pelo nariz, sobe para o sistema nervoso e dá a meningite. São as mais comuns. Como a gente espirra, tosse, elas ficam no ambiente, o ambiente é uma fonte de contágio também, não só o contato entre pessoas. Então, do ambiente a gente pode pegar doenças. E elas podem também estar em objetos ou até mesmo na comida, em frutas, se não lavadas também corretamente a gente ingere. E aí a gente pode também ter vírus respiratórios que dão gastroenterite. Então, diarreia também pode ocorrer nessa época do ano. O primeiro passo para evitar qualquer tipo de infecção é lavar as mãos? Sem dúvida. Essa é a nossa grande arma que a gente tem para nos defender de todos os bichos que podem causar doença, né? Então, defende de vírus, defende de bactéria, defende de fungo e até mesmo de parasita. Lavar a mão é o grande segredo. A criança está formando a sua defesa, está formando a defesa do corpo para defender de bactérias e de vírus, né? Os idosos, eles já estão num outro processo, em que a defesa, o corpo já passou por muita coisa e a defesa já não é tão boa. A gente chama de imunodeficiência, então a defesa está alterada. Então as faixas etárias extremas, idosos e crianças, são os mais acometidos. Agora a questão da gripe A está alarmando muita gente. De que maneira a vacina realmente é eficiente para prevenir o contágio de uma gripe ou de um resfriado? A vacina para a gripe é uma grande arma que a gente tem na prevenção da doença. A gente sabe que criança e idosos, na época de 2009, quando a gente teve aquela pandemia do H1N1, a gente viu que muita gente dessa faixa etária morreu de gripe. E aí, então, a gente lembra mais de se prevenir, mas a vacina, ela funciona muito bem. Como é que se organiza essa vacina? Né? A gente pega os vírus que acometeram a população no ano passado, porque é feito um rastreamento pelas vigilâncias epidemiológicas nos municípios, então é centralizado, a gente sabe o que circulou, e a gente, então, faz uma vacina com o vírus do ano passado, mais os vírus mais comuns para acometer, e se caso tem alguma epidemiazinha, aquele vírus da epidemia também entra. Por exemplo,
a gente teve o problema do H1N1. Então, ele faz parte dessa vacina, porque ele pode acometer a população esse ano. Mas o mais importante é que, assim, essa vacina, ela entra no organismo da pessoa, ela leva 2 semanas para fazer defesa para os vírus, para a gripe, né? Então, outros vírus podem dar resfriado, né? Mas os vírus da gripe, que é o influenza, né? O influenza A, o influenza B, o H1N1, que são os mais comuns, eles então vão ter, o corpo faz anticorpo e na presença desse vírus defende a pessoa sem causar doença. Então não tem doença pela vacina, tem doença por outros vírus que não estão naquela vacina. O que a gente tem que orientar a criança é, desde pequenininha, a lavar a mão, né? Saber da importância. Antes de colocar qualquer coisa na boca, né? Dá uma lavadinha também naquilo. É uma fruta, dá uma lavada. É um brinquedo, pede para a tiazinha da escolinha, para a prof, dar uma limpada naquele brinquedo. Porque o grande contágio de vírus nas escolinhas se deve ao fato que, primeiro, as crianças trocam muitos objetos, né? E nem sempre elas estão com as mãos limpinhas. Então, isso de ensinar a criança desde pequenininha a lavar a mão corretamente já é uma grande ajuda na saúde dela. Já que nós estamos gravando hoje no hospital, doutora, de que maneira uma pessoa, quando vai visitar um paciente ou um familiar, que cuidados deve tomar para prevenir doenças, para prevenir uma infecção hospitalar? Uma das primeiras coisas que as pessoas têm que saber ao visitar os seus familiares e amigos é que elas não podem visitar doentes. Se eu estou gripada ou não estou me sentindo bem, aquele não é o dia ideal para eu visitar o meu amigo ou o meu familiar. Se eu chego bem no hospital, eu também tenho que prevenir de levar alguma coisa junto, né? Então, eu só quero levar o sorriso do meu familiar, mais nada, nenhuma bactéria, nenhum vírus. Então, eu chego, eu não vou fornecer também nada da rua para aquele meu familiar. Então, eu chego, eu lavo a minha mão, aí eu convivo naquele ambiente e na hora de sair, eu vou ter que lavar a mão direito também, né? Lava a mão, passa o álcool e lembrar que enquanto a gente está no ambiente hospitalar é muito importante que a gente não coloque a mão em olhos, nariz e boca, porque a gente pode no ambiente ter alguma bactéria ou algum vírus e aí acabar pegando. E agora que nós estamos entrando no inverno, doutora, que recomendações a senhora daria para as pessoas que estão em casa, no trabalho, para prevenirem doenças típicas dessa estação? Porque muita gente deixa de ventilar a casa, por exemplo, em função do frio. Sim. Então, pessoas que são alérgicas, né? Nessa época em que a gente mexe, tira de dentro do armário roupa que a gente passou pelo menos 6 meses sem usar, né? Ou até um pouco menos, mas que pode ter ácaros, né? Dentro da casa da gente também, no ambiente fechado, a gente tende a sentir frio, a fechar tudo, mas a gente tem que deixar ventilar. Lógico que não vai ventilar nas horas mais frias do dia, mas abrir a janela, deixar ventilar aquele ar, lembrar que as roupas elas precisam ser arejadas também, né? Ser limpas antes de ser usadas, lembrar de lavar o blusão antes de botar ele de preferência, separar as roupas, ó, agora vai começar a ficar frio, então vou limpar aquelas roupas, vou limpar o meu armário, vou limpar o ambiente, vou fazer essa troca. E aí depois, quando começar o inverno mesmo, lembrar, alimentação correta, uma boa hidratação é sempre importante, fazer exercícios físicos, quem tem problemas respiratórios, lembrar de não fazer na rua, porque vai se expor a mais ainda a sua mucosa ao frio. Então, os ambientes vão ser academias, né? Vão ser ginásios. Então, esses cuidados são importantes. E no convívio com os colegas do ambiente de trabalho também. Lavagem de mãos, cuidado com objetos. Antes de colocar a mão no olho, nariz ou boca, ter esse cuidado dela estar limpinha. Tá certo, doutora. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pelo convite. Obrigada. Eu conversei com a doutora Alessandra Michelin, ela que é infectologista. Você que esteve nos acompanhando, obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Até lá.